A paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês as 7 igrejas do Apocalipse e os seus períodos proféticos. Você já ouviu falar sobre os períodos proféticos de cada igreja do Apocalipse? Hoje eu vou passar para vocês de forma resumida, como sempre, para fazer um vídeo curto aqui. Então vamos lá? Começando pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja desviada, que perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade, ou seja, na verdade fazia tudo menos a vontade de Deus, e perdeu o primeiro amor por isso. Essa igreja de Éfeso, a palavra Éfeso, tem um significado de desejável, e o período profético dela é entre 33 a 100 depois de Cristo. É a era apostólica, igreja primitiva. Estou baixando aqui porque está bem pequenininha a letra. Igreja primitiva, é o começo da igreja. O período profético dessa igreja de Éfeso era no tempo dos apóstolos. Uma igreja que começou com tudo, super bem, mil maravilhas, mas com o tempo foi perdendo o primeiro amor. Certo? A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é uma igreja perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. É um período profético da igreja entre 100 a 312, aquelas perseguições mais pesadas, mais severas que começou a haver com a igreja. E o significado Esmirna é mirra, o óleo mirra, né? Era pós-apostólica. E aí a terceira igreja é a igreja de Pérgamo, licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Hoje em dia nós vemos algumas igrejas assim, né? Misericórdia. Essa palavra Pérgamo, ela tem um significado de casamento pervertido. O período profético entre 312 a 590, a era de Constantino, início do catolicismo. E nesse início do catolicismo foi o início da união entre a igreja e o Estado, a igreja e a política. Então por isso que até mesmo no período profético essa igreja de Pérgamo tem esse significado ainda, né? Casamento pervertido, certo? A quarta igreja, a igreja de Tiatira, uma igreja relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, oração e Bíblia. Essa igreja Tiatira, a palavra Tiatira tem o significado de sacrifício contínuo. O período profético dela é entre 590 até 1517, onde Martinho Lutero já ia começar a dar início na sua pregação, nas suas 95 teses, e aí dá início à Reforma Protestante. A Tiatira está na Idade Média, que era o início do governo papal. O início do governo papal foi nesse período profético aqui, onde tem o sacrifício contínuo, porém não agradável a Deus. E aí vamos para a igreja de Sardes, que é a igreja onde começa a Reforma Protestante. A igreja de Sardes tem como base uma igreja morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Essa igreja de Sardes, a palavra Sardes, tem o significado de restantes, ou seja, remanescentes, né? Os que ainda sobraram, sendo fiéis a Deus. Quando houve aquela ruptura entre a igreja católica e deu-se início à igreja protestante, né? O período profético entre 1517 até 1750, com a reforma protestante religiosa. E aí assim temos a continuação, que veio a igreja de Filadélfia. Aí nasceu essa igreja que é a igreja mais abençoada que teve, junto com a Esmirna, mas Esmirna era sofredora. A Filadélfia é uma igreja alegre, uma igreja abundante, né? Totalmente transformada graças à reforma protestante. Filadélfia é uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, continuava fiel ao Senhor. E apesar das dificuldades, estava lá firme e forte, não desistindo. O período profético dessa igreja tão abençoada é 1750 a 1890, que veio com a era das missões, o início do avivamento. Teve bastante avivamento aí nesse período aí, foi muito bom, bastante missões, né, evangelismo, no qual estava fazendo ID, pregando para todo mundo, onde o evangelho se expandiu grandemente. E aí, para finalizar, igreja de Laodiceia, a última igreja representando nós até hoje, né? Uma igreja morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nós temos por base essa igreja aí nos dias de hoje, como nós vemos muito, né? Uma igreja morna, indecisa,
e serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Bem interessante isso. O significado da palavra Laodiceia é direito dos povos. Esqueci de falar do significado da Filadélfia, né, que é amor fraternal, como muitos sabem. E dessa aqui é direito dos povos. O período profético dela é 1850 até o atual momento, né? A igreja no qual nós encontramos aí, uma igreja morna, misturada, no qual Jesus está a ponto de vomitar. E aí, o período profético é de ecumenismo. Para finalizar, eu venho passar o que significa a palavra ecumenismo, né, que nós estamos vivendo no dia de hoje. Significa um movimento e a busca pela unidade e harmonia entre os cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, etc. Reconhecendo as diferenças, mas valorizando o que une, através de diálogo, oração e cooperação mútua, com o objetivo de superar divisões históricas e testemunhar Cristo juntos, sem anular a fé, mas buscando a plenitude da comunhão. Termo vem do grego oikoumene, mundo habitado, que é o significado. E, em sentido mais amplo, pode incluir o diálogo entre religiões, mas foca primariamente na unidade cristã. Bom, essas algumas palavrinhas que eu tenho sobre as 7 igrejas do Apocalipse, com as representações proféticas nas eras da igreja, aí, desde os apóstolos até nos dias de hoje que nós estamos, beleza? Deus abençoe a todos e até a próxima.